E hoje tem uma operação, quarta fase da Operação Carne Fraca, cumprindo 68 mandados de busca e apreensão em 9 estados, né? Nova etapa deflagrada, então, na manhã desta terça-feira. Segundo as primeiras informações, 19 milhões de reais destinados para pagamentos indevidos, segundo a Polícia Federal. Vários estados aí, então, com a presença da Polícia Federal. E claro que daqui a pouco a gente vai ter mais informações. As informações preliminares dão conta de que está sendo apurado o crime de corrupção passiva praticado por auditores fiscais agropecuários federais em diversos estados. A BRF colaborou com as investigações e passou então detalhes para a Polícia Federal. O grupo empresarial que passou a atuar de maneira espontânea com autoridades e apontou 60 auditores fiscais como favorecidos para vantagens indevidas. É isso que está sendo agora alvo dessa operação. Quando a gente fala em carne fraca, eu sempre lembro daquela coletiva de imprensa da primeira fase da operação, em que procuradores, policiais vieram à tona para falar que carne com papelão estava sendo exportada, estava sendo... Você lembra dessa... Antibiótico, né? Um negócio... Basicamente, a gente estava comendo animal. E depois nada aqui, disso, né? Se confirmou, né? A história vazou para o mundo inteiro. O então ministro da Agricultura, teve o Blairo Maggi, boicote provisório. Lembra, Thaís? Teve de ir pro Oriente Médio, para a Ásia, para explicar que não era nada daquilo. E era uma confusão, né, Rafael? A história do papelão, era o papelão que embrulhava, né, o pacote da carne, aquilo, mas né? Não que o papelão estava embutido no alimento, né? Nada. Chegou a ser infantil aquela operação, não é? Por isso que a gente sempre fica com o pé atrás. Aí, quando... verdade, né? Assim, então não estão requentando, não, hein, essa operação? Eu não sei, viu? Eu acho que essa divulgação aí de mensagens pouco republicanas, trocadas entre os procuradores, até com o envolvimento do ex-juiz Sérgio Moro, fez com que, sabe, de agora tentem uma reação. É o Ministério Público, né, já pedindo que o ex-presidente Lula vá para regime semiaberto. É agora a Polícia Federal realizando operações. Já não era para ter parado isso, não. Eles estão só requentando. O que eles não apuraram até agora? Quanto tempo faz dessa Operação Carne Fraca? De que ano que é? Uns 2 anos, pelo menos. 2017, por aí. Então, de novo, agora, o que não foi apurado, então? Então, eles mostram que e falar que tem uma operação desse tamanho, para falar que para pegar a gente que estava cobrando propina para liberar alguma coisa aí, é algo muito pequeno para você mobilizar todo esse tamanho, né? Fazer esse carnaval todo. Eu também concordo com você, viu, Zé Paulo? Eu fico desconfiado aí de que seja uma forçação de barra, né? Para ganhar a opinião pública, que, claro, né? Percebe desgastes dessas grandes operações, a Lava Jato, a Carne Fraca, Zelotes, né? E as outras investigações importantes, né? Que aconteceram, muitas delas, mas que agora se parece não ter mais elementos importantes para serem apurados, e a gente vê uma mobilização grande aí de efetivo para dar uma resposta, né, e tentar fortalecer a ação da Polícia Federal. A verdade é uma só, viu? Pedro, Rafael, Thaís e agora o Cláudio Zaidan também, que está aqui conosco. A operação perdeu sua força no momento em que, por vaidade, o ex-juiz Sérgio Moro resolveu entrar na política. Essa é que é a verdade. Eu acho que foi uma decisão absolutamente equivocada. Falei nisso aqui, na época em que ele aceitou. O juiz Sérgio Moro não podia ter invadido esse campo num momento tão sensível, tão suscetível, poucos meses depois da prisão do ex-presidente Lula. Havia uma disputa, além de jurídica, uma disputa política entre ele e o ex-presidente. Errou, para mim, de maneira estrondosa ao abandonar os 22 anos de magistratura e optar por uma carreira política, porque ele passa sim a ser um político na hora em que aceita ser ministro da Justiça daquele que era o principal adversário na eleição do ex-presidente Lula, e tendo ele papel preponderante durante a campanha eleitoral, né? As mensagens divulgaram. O ex-presidente Lula não pode ser considerado, segundo as mensagens divulgadas, inocente. A gente não pode dizer, a partir daquelas mensagens, que ele foi culpado de maneira indevida, que foi atribuída a ele culpa de maneira indevida, mas sugerem que houve sim uma preocupação com o calendário eleitoral. Tanto houve preocupação com o calendário eleitoral no julgamento,
E depois do julgamento, que todos nós nos lembramos aqui da divulgação, poucos dias antes da eleição, daquela delação premiada do Antônio Palocci também, né? Mas pra mim o que mais manchou essa E depois operação o cara que Lava Jato... divulga vira ministro do outro. Você imagina, vamos imaginar do outro lado isso aqui. Se isso acontece na candidatura do Fernando Haddad. Caiu o mundo, tinha 18 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Viramos a Venezuela, República Bolivariana do Brasil, né? E é isso aí. Mas as trocas de mensagens interceptadas aí da Lava Jato tiveram um papel mais preponderante na minha avaliação do que essa escolha do Sérgio Moro. Claro que ele não poderia ter misturado as coisas, né? Estava no campo jurídico aí, você envolvido com uma operação que tem lastro político, né? Muito importante. E então deveria mesmo ter seguido na magistratura ou, se já tivesse cansado disso, que fosse fazer outra coisa, mas não participar. Pelo menos, né? Mas não participar efetivamente da política, né? A Lava Jato no geral, bom dia a todos. A Lava Jato no geral, ela fez bem para o país, né? Inclusive a popularidade da operação e dos seus protagonistas continuou muito alta. Isso é uma coisa evidente. O Sérgio Moro errou, sim, quando aceitou ser ministro. Agora, o motivo está mais do que claro, né? Quando, inclusive, conversamos com o Jair Bolsonaro, num domingo deste ano, no programa do Milton Neves, né? E que eu perguntei para ele porque o Sérgio Moro havia dito pouco antes, lá no Jornal Espanhol, que ir para o Supremo é como ganhar na loteria. Ele não estava dizendo que era digno de comemoração como ganhar na loteria, mas que era tão difícil quanto ganhar na loteria. E eu perguntei se o Sérgio Moro iria ganhar na loteria. E o Bolsonaro disse que sim, que esse era o combinado. Ou seja, ele deixou 22 anos, deixou para trás, né, 22 anos de magistratura para ser ministro da Justiça. Não. Obviamente, o objetivo era se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E era esse o acordo. Só que o desgaste acumulado do Sérgio Moro no Senado, porque o Senado é que faz a sabatina e aprova ou não, parece ter tornado inviável esse negócio. Popular ele ainda é. Aliás, as pesquisas lá no Palácio do Planalto, internas, indicam que ele tem popularidade mais alta que a do presidente. Popular ele é. A operação é popular. Mas foi uma aposta, na minha opinião, errada. Ir para o Ministério da Justiça, aceitar entrar para um governo, qualquer governo, para mim foi um erro. E se vocês me permitem aqui, rapidamente... E ali, né, Zaidan, para não perder o tom aí do que você está falando, dessa entrevista, foi o primeiro mal entendido entre os dois, né? Porque depois o Sérgio Moro disse que não tinha combinado nada, né? Mas o presidente tinha dito na entrevista. Me parece claro que o Bolsonaro não inventou essa história, né? Isso foi conversado. Me parece claro isso. Ficaria ruim para o Sérgio Moro admitir isso também, né, Zaidan? Claro, mas que ele tinha essa perspectiva, tinha. Claro. É que os acontecimentos atropelaram essa ideia. Tanto que o Bolsonaro tirou isso do foco, passou a falar de um ministro terrivelmente evangélico, né? E, portanto, as pessoas deixaram de falar nessa possibilidade. Mas que foi isso que levou o Moro para o ministério, me parece óbvio. Me permitam só, eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui falando para o país todo para manifestar minha solidariedade à família do grande amigo e jornalista de primeira linha Newton Carlos, que faleceu ontem aos 91 anos, um craque, conversou conosco tantas e tantas vezes no Bandeirantes a Caminho do Sol, um professor de política internacional e de jornalismo. Então, nossa solidariedade à família do Newton, que Deus console a família dele. Um dos melhores que o país já teve, vocês sabem disso, trabalharam com ele. Nós convivemos aqui tantos anos, né, no departamento de jornalismo da rádio e da TV, com o Newton Carlos, sabemos, né, E era interessante, o Newton Carlos, antes de tudo, era um profissional humilde. Ele parecia não se dar conta da importância que ele tinha na sua especialidade, né, que era o comentário internacional. Um dos maiores, se não o maior especialista em América Latina. E ele mostrava uma insegurança no momento em que ele acabava de gravar, e o texto dele era sempre conciso e objetivo. Ele queria saber a opinião de quem estava ali, né, atendendo, né, fosse o chefe do departamento, fosse o executivo do departamento. Ele queria saber, foi bom?
Vocês gostaram? Ele tinha uma preocupação com isso. Exatamente. Fazer isso Quem todo éramos dia. nós para dizer não, Newton Carlos? Refaça o seu comentário. Jamais isso iria acontecer. Então também me alio, viu? Foi boa a sua lembrança. Eu iria falar disso mais à frente, mas é bem oportuno porque Newton Carlos é simplesmente daqueles profissionais que não são insubstituíveis. No estilo dele, nenhum.